E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante para crescer, que é romper com o passado. Porque, gente, enquanto você ficar preso no passado, você não cresce, você não se desenvolve, você não atinge patamares maiores e melhores na sua vida. Então a gente vai aprender aqui um pouquinho, né, sobre o mal que causa ficar ali aprisionado no passado, tudo que você perde com essa conduta, né? E o que fazer para você se libertar desse passado e se permitir ter vida nova, se permitir viver um novo momento aí na sua vida. Olha, eu tô vendo que tá chegando ainda aqui bastante pessoas, sejam bem-vindos, um bom dia para todos. Quem chega aqui no iniciozinho, né, eu cumprimento um por um, mas agora não vou mais conseguir cumprimentar, que a gente vai começar a nossa live. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter cada um de vocês aqui nesse encontro. Então, vamos lá, vamos começar esse tema maravilhoso hoje, né? Desenvolver isso daqui, porque eu tenho certeza que vai ser maravilhoso aí para sua vida. A Marilene botou aqui, bom dia, paz do Senhor, Bia. Bom dia, Marilene, paz do Senhor. Seja bem-vinda, todos vocês, sejam muito bem-vindos. Gente, rompendo com o passado é a proposta da nossa live de hoje. Você já se pegou aí aprisionada a um passado, acorrentada, encarcerada a algo que te aconteceu lá atrás? Seja por boas lembranças, porque muitas pessoas elas estão presas no passado e a gente pensa que estar preso a um passado está relacionado somente com algo de ruim que aconteceu lá e você não conseguiu superar, né? Não conseguiu elaborar isso aí na sua mente. Mas não é só sobre isso, não é só sobre ter sofrido um abuso, um abandono, uma rejeição lá atrás e você ficou acorrentado nisso. Também tem pessoas que estão acorrentadas em boas lembranças, em relacionamentos bons que tiveram lá atrás, em coisas que viveram, que tá ali apegado, que gostaria de estar vivendo ainda aquilo e não consegue se libertar. Então a gente tem aí esses dois caminhos relacionados a um aprisionamento no passado. Pessoas que estão presas ao passado porque viveram coisas ruins lá atrás e estão desenvolvendo dentro de si, né, mágoas, falta de perdão, fica ruminando aquilo, né? E o que é ruminar? Ruminar é ficar remoendo a mesma coisa o tempo todo. E aí aquelas emoções ruminadas, elas se tornam adoecimentos mentais. E a outra vertente é essa. Pessoas que estão presas às boas lembranças, a bons acontecimentos que viveram lá atrás e não conseguem se libertar e caminhar para um futuro. Por exemplo, muitas pessoas estão presas, eu recebo muito isso aqui, né, no consultório. Muitas pessoas estão presas a um bom relacionamento que teve lá atrás, mas que esse relacionamento acabou e não consegue se libertar desse relacionamento, não consegue superar, porque está presa não a pessoa que você se relacionou, mas as boas lembranças que vocês passaram juntos, que aquela pessoa passou junto com a outra. Então, o primeiro ponto é: comece a entender, a abrir a tua mente para compreender que o que passou, passou. Você não tem compromisso com o teu passado. Você tem compromisso com o teu futuro. Porque o passado ele não te pertence mais. O passado não há mais nada nele que você possa fazer. Você tem compromisso com o teu futuro, porque a tua vida ela tem continuidade no futuro e não no passado. Quem fica preso no passado, o próprio nome já diz, está preso. Quem está preso não evolui. Quem está preso não sai daquele espaço, não sai daquele ambiente. Está encarcerado. Não consegue romper e ir adiante, não consegue romper e ir além, porque essa é a função do aprisionamento do passado, te deixar uma pessoa acorrentada, frustrada, uma pessoa que reclama, que faz da reclamação o seu estilo de vida. E aí, quando você faz da reclamação o seu estilo de vida, você se torna um murmurador. Compreenda isso. Por que muitas pessoas elas ficam ali murmurando o tempo todo? Porque elas fizeram da reclamação um estilo de vida.
Então hoje eu quero te convidar a você parar de reclamar por tudo que te aconteceu lá atrás, deixar esse passado para lá, deixar esses acontecimentos para lá e abrir a tua mente, abrir o teu coração para receber algo novo. Porque você só vai alargar as tuas tendas, você só vai conseguir chegar a níveis mais altos quando você romper com o passado e se permitir seguir adiante, porque a vida acontece no agora e no porvir. O que passou, passou. O que passou ficou para trás. Tem uma frase que diz assim: o passado, ele pertence ao diabo. O futuro pertence a Deus. Por que o passado pertence ao diabo? Eu vou te explicar isso. Porque ele é acusador. O diabo, ele é acusador. E ele usa o teu passado para te acusar. Ele usa o teu passado para te fazer mal, para te aprisionar, para deixar você deprimida, para deixar você ansiosa, para deixar você com uma síndrome do pânico, para deixar você bastante destruída, bastante destruído emocionalmente. Então, deixa o passado perder efeito. Foca no futuro. Sabe por quê? Aonde você foca, expande. As coisas ganham a proporção que nós damos a ela. É isso mesmo. Se você focar no teu passado, você vai dar uma proporção para o teu passado, que aquilo dali vai se tornar algo tão presente dentro de você, que você vai ficar adoecido. Então, não deixe o inimigo ficar usando o teu passado para te apontar, para te diminuir, para te adoecer. Não importa o que fez lá atrás. Não importa o teu último fracasso. Porque Deus não se importa com o teu último fracasso. Tá perdoado. Para Deus está tudo perdoado. Deus se importa com o teu agora. O teu último fracasso ficou lá atrás. E só quem se importa com isso é o diabo. Para justamente poder te acorrentar, te aprisionar e fazer de você o seu próprio algoz, ou seja, o seu próprio carrasco. O carrasco da sua alma se torna você, quando você está aprisionado no passado. Porque ali você vai se permitir reviver situações que vão te trazer mágoas, que vão te trazer rancores, desejo por vingança. Eu sei, gente, o quanto é difícil, né? Você ter que superar algo que te abalou muito. E quando a gente fala de passado, né? O passado, ele é algo tão particular de cada um que ele deve ser respeitado. Ele só não deve ser rememorado. Você não tem que ficar rememorando o seu passado o tempo todo. Mas nós temos que respeitar o nosso passado e o passado da outra pessoa. Quer ver uma coisa muito errada que acontece? É quando você começa a se relacionar com uma pessoa e você quer voltar no passado dela. Gente, é daqui pra frente. Entenda isso. Em um relacionamento, o passado daquela outra pessoa é dela, não é seu. Tem pessoas que querem ficar ali revirando o passado da outra pessoa e como que se ela tivesse sido traída pelaquela pessoa. Ah, mas você se relacionou com a fulana. Ah, mas você fez isso. Ah, mas você fez aquilo outro. Ei, você não fazia parte daquela pessoa, da vida daquela pessoa naquela época. Então isso é um erro. É daqui pra frente. Aprenda isso para que o seu relacionamento possa evoluir, possa se desenvolver e você possa ser uma pessoa mais estruturada, mais feliz ali. Então, como eu estava dizendo aqui para vocês, eu sei que é difícil situações como um abuso, né? Um abuso que eu diga, um abuso sexual, que muitas mulheres, principalmente mulheres, têm relatos de homens e acontece, claro, mas muitas mulheres, elas foram abusadas sexualmente ainda na infância, na adolescência. E eu trabalho diretamente com isso aqui e eu sei sim o quanto é difícil você ter que largar tudo isso. Mas olha, só tem uma forma de você superar
esse mal que te fizeram. De repente um pai, uma mãe que espancava, que abusava de uma forma física, psicológica. Você cresceu ali sem o amor, sem o carinho daqueles que deveriam te amar, daqueles que deveriam ser o seu sustento, né? Ser a sua proteção. E é muito difícil a mente ter recursos emocionais para lidar com tudo isso, para elaborar tudo isso. Eu sei disso. Mas só tem uma forma de você se libertar disso de uma vez por todas. E essa forma é perdoando. Essa forma é você falar para você mesmo: chega, basta. Não quero mais viver refém, prisioneiro da minha mentalidade, das minhas lembranças, dos meus pensamentos, do meu passado. Perdoar sempre, por mais difícil que seja, vai ser o melhor caminho, a melhor decisão que uma pessoa pode tomar. Porque, como eu sempre falo aqui, perdoar não é minimizar a culpa do outro. Perdoar não é você libertar o teu ofensor de algo que ele fez. A consequência vem, ele vai pagar por isso. Mas perdoar é você se libertar de todo esse aprisionamento que você vive até aqui. De repente, o teu cônjuge que te feriu, que te traiu, que te abandonou, que fez você se sentir a pior pessoa do mundo. Aquela pessoa da qual você depositou tantas coisas. Mas perdoar sempre vai ser a melhor opção. Eu não digo perdoar para trazer para a tua vida novamente. Isso é uma decisão particular de cada um. Mas perdoar apenas para você se libertar dessa pessoa. Né? Tem aquela frase que diz que a falta de perdão é como que se você tomasse um gole de veneno todos os dias e esperasse que aquela outra pessoa que te ofendeu, que te machucou, que te feriu, morresse. Mas não é isso que acontece. Aquela outra pessoa, ela está seguindo com a vida dela, independente das consequências. Mas você está morrendo todos os dias, amargurado, frustrado, se julgando, se culpando por muitas vezes, ou com aquela raiva, com aquela mágoa. E quem está morrendo é você com essa conduta. Então, rompa com o teu passado. Porque a forma como você se posiciona hoje naquilo que Deus tem para você vai determinar aonde você vai chegar. E quem vive aprisionado a um passado não chega absolutamente a lugar nenhum, a não ser em lugares de sofrimento, de dores, de frustrações, da perda da identidade, do propósito divino. Ei, o céu tem coisas grandiosas para você. Deus tem coisas extraordinárias para você. Mas é necessário estar liberto para poder viver tudo isso. Mas a decisão sempre vai ser sua. Sempre vai ser sua. A decisão de romper com o passado ou continuar presa ali, alimentando aquilo que te fizeram, a decisão é sua. Então, hoje, toma consciência de mudança, porque só o que faz a gente mudar é uma nova consciência estabelecida na nossa mente. Ninguém muda se não identificar aquilo que tem que ser mudado. E hoje eu tô aqui para te falar que você precisa mudar essa mentalidade de passado, que é uma mentalidade pequena, é uma mentalidade atrofiada, ela causa uma atrofia emocional. E quem está atrofiado não caminha, não anda a passos largos. Quem está atrofiado ou vai ficar paralisado, ou vai ter muita dificuldade de se locomover. Mas aí a gente traz isso para a parte emocional, espiritual, a parte de desenvolvimento pessoal. Por que nada acontece na minha vida? Por que a minha vida não muda? Por que eu não consigo começar coisas e terminar coisas? Comece a rever isso.
Comece a analisar a tua vida e ver o que está de errado nela, o que está sobrando, que você tem que tirar para se ajustar, para se alinhar com Deus. E aí você viver coisas novas com Ele, você viver uma vida realizada, tem amor esperando por você, tem realizações profissionais esperando por você, tem realizações financeiras, sentimental, espiritual, familiar, social, esperando por você. Mas você precisa se posicionar, porque é o posicionamento que vai transformar a sua vida. Preste atenção nisso. O tempo que você vai ficar nessa situação que você está hoje vai depender dos seus posicionamentos. Agora existe algo que você precisa prestar ainda mais atenção, que são as vozes da distração. Existem vozes que estão tentando te distrair no decorrer da sua caminhada. E existem dois tipos de vozes que tentam te distrair. Uma voz externa, vozes externas, e a voz interna. A voz da caminhada, a voz da distração, ela dificulta a sua caminhada, que como o nome já diz, distração. E essa voz da distração externa são pessoas que estão na sua vida ou que fizeram parte da sua vida em algum momento e falaram para você coisas que fizeram você se sentir inferior, sem valor, diminuído, fizeram você desacreditar de você e perder a sua identidade, né? Desconstruir a sua identidade. Essas vozes são vozes do engano, são vozes da distração, que faz você se perder do teu propósito, faz você se perder do rumo, da caminhada que Deus estabeleceu para você. Porque sim, Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Tá lá na palavra dele. É só você abrir, é só você pegar, que você vai ver o que ele tem para cada um. E mais os planos individuais que ele tem para cada um. Mas no geral, ele tem um plano de abundância, ele tem um plano de futuro, ele tem um plano de paz. Preste atenção. Não deixa que as vozes do engano venham te distrair, te tirar ali da caminhada. Essas pessoas que falaram coisas para você, que te diminuíram, que te inferiorizaram, que te desconstruíram. Hoje, rompa com isso. Rompa. Fale para você hoje. Perdeu o efeito essas vozes dentro de mim. Eu não sou aquilo que falaram sobre mim. Eu não sou aquilo que eu fui acusada. Eu não sou o meu último fracasso. Fala pra você. Eu não sou nada disso que tentaram colocar em mim. Eu não sou. Não aceita isso como uma verdade sobre você. Você tem poder de romper com isso. A outra voz é a voz interna. A outra voz da distração é a voz interna. É a voz que fala para você mesmo, que martela aí dentro de você. Que diz que você não tem valor, que diz que você não serve para nada, que você não vai chegar a lugar nenhum. Aquela voz que fica ali te acusando, porque você fez aquele algo errado. Você fez aquilo. Olha, você pecou, você fez aquilo. Se você se redimir dos teus pecados, para Deus pouco importa o teu último fracasso. Eu volto a repetir. Eu quero que fique com isso aí na sua mente. Eu quero que você coloque isso no seu coração. Isso não te habilita a pecar. Entenda isso. Isso não te habilita a fazer o errado. A Deus pouco se importa com o meu último fracasso. Eu estou dizendo que lá em Provérbios está escrito que aquele que confessa a sua iniquidade, ou seja, o seu erro, o seu pecado, aquele que confessa e abandona, esse encontra misericórdia. Então você reconheceu o teu erro, reconheceu o teu pecado, abandonou, segue tranquilo.
Segue. Vai adiante. Deus não está importando mais com isso, não. Confessou e abandonou? Ponto final. Deus colocou uma pedra. Está jogado no mar do esquecimento. Se nem Deus, ele te acusa do teu passado, porque isso daí é função do diabo, por que você vai ficar se acusando do teu passado? Auto-perdão. Libera o auto-perdão. Perdoe-se. Ah, mas eu cometi um aborto. Confessou? Se arrependeu? Não vai mais praticar? Tá perdoado. Ah, mas eu cometi um delito. Confessou? Se arrependeu? Tá perdoado. Tá perdoado. Quem te acusa é o inimigo. Essa é a voz da distração interna, porque a mente é um campo de batalha. É na mente que vai travar as maiores guerras. Não é na Ucrânia, não é na Rússia, não é em Israel, não é na Palestina. É na mente. As maiores guerras que existem é na mente. Porque, entenda uma coisa, trazendo aqui para um cenário atual. Quando a gente vê uma guerra iniciando, como está lá a guerra que foi iniciada pela Palestina e está sendo mantida ali, né, entre Israel e a Palestina, houve uma guerra na mente antes de iniciar a guerra física. Aqueles homens que entraram lá e cometeram aquele atentado contra aquelas pessoas, houve uma guerra na mente deles. E aí, o que aconteceu na mente, por ter se tornado um pensamento obsessivo, veio para o campo do real. E houve a guerra no real, da qual está tendo consequências até hoje. Então, entenda uma coisa, antes de algo se tornar físico, antes de algo se tornar real, ela vai passar pela esfera da mente. Essas são as vozes da distração. Essas são as vozes do engano. Porque se aqueles homens tivessem tido essa consciência, essa mentalidade, nada disso estaria acontecendo isso. Não haveria guerras, não haveria ódio, não haveria disputas. Porque o amor falaria mais alto. E como diz o doutor poeta Augusto Cury, né, se nós amássemos mais, se nós vigiássemos mais os nossos pensamentos, teria mais jardineiros do que homens fazendo guerra. Consegue entender a profundidade dessa frase? Teria mais pessoas cultivando rosas do que criando armas. Porque tudo começa na mente. Tudo começa pelo seu pensamento. Quer ter derrota na vida? Pense coisas ruins. Pense coisas amargas. Pense coisas que vêm de uma forma destrutiva. Quer ter sucesso na vida? Pensa em coisas que vêm do céu. Pensa em coisas que expandem a sua mentalidade. Pensa em coisas que te proporcionam crescimento, que introduzam em você novas mentalidades. É na mente que vai existir as maiores guerras. Porque antes de vir para o físico, antes de vir aqui para o mundo real, estava aqui. Era só uma ideia, era só um pensamento, era só um desejo, era só uma vontade. Mas tudo isso foi gerado um foco. E esse foco ganhou proporção. E essa proporção se tornou algo obsessivo, ao ponto de ser trazido para a esfera real. Então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso é: cuidado com as vozes da distração. Cuidado com o que você tem escutado a tua vida toda e tem acreditado nisso como uma verdade. Cuidado com as coisas infundadas, superficiais, que falaram para você ao longo da sua vida, mesmo que você tinha lá 7 anos de idade. Analise, rompa com isso. Ah, mas minha mãe falou que eu não ia dar em nada, e aí hoje, não sou nada. Pronto,
Você identificou de onde veio esse comportamento de não ter sucesso numa vida profissional. Mas entenda uma coisa, você não é a tua vida profissional não, tá? Muitas pessoas fazem essa associação errada. Ah, eu não tenho uma profissão. Ah, eu não sou uma doutora, um doutor, eu não sou nada. Ei, peraí. Para de condicionar a vida profissional à sua identidade. Eu estou aqui como uma psicanalista, como uma terapeuta, mas essa não é a minha identidade. A minha identidade, ela está forjada e formada em Cristo. Uma pessoa empática, uma pessoa amável, uma pessoa humilde, uma pessoa que sabe o seu propósito de vida, que quer transformar vidas. Essa é a minha identidade. Agora, a tua profissão não faz você ser alguém. Então, para com isso. Não fique trazendo isso para você, não. Ah, eu não sou nada porque eu não tenho profissão. Você é tudo. Basta você reconhecer quem você é em Cristo. Basta você entender o que Deus pensa sobre você. Você é uma pessoa cheia de valor. Você é uma pessoa que foi feita à imagem e semelhança dele. E quando você diz que você não é nada, você está dizendo que Deus também não é nada. Porque você foi feita à imagem e semelhança dele. A tua essência é a essência dele. Então comece hoje a reconhecer o teu valor. Comece hoje a reconhecer os teus sucessos. A celebrar as tuas vitórias, as tuas conquistas. Porque nós temos dificuldade em celebrar as nossas conquistas. E quando eu falo sobre conquistas, estou falando sobre as mínimas coisas que aconteceu na sua vida. Ah, eu tenho um casamento, eu tenho uma família. Ah, eu consigo hoje dar uma caminhada na rua, cuidar da minha saúde. Ah, eu fiz coisas que me proporcionaram vida. Celebre, celebre. Você é aquilo que Deus diz sobre você. Essa é a sua identidade. Então rompa com esse negócio de que falaram para você lá atrás palavras ofensivas, palavras de desvalor. Identifica isso e rompa. Rompa com esse passado. Rompa com essas vozes do engano. Rompa com essas vozes da distração. Comece a escutar a voz que Deus tem para você. Comece a escutar. E se você está aqui hoje, entenda uma coisa. Você está aqui para ouvir o que Deus tem para falar para você. E Ele hoje te diz: filha, filho amado, eu te reconheço como filho. Eu te reconheço como filha. Eu dei a vida por você lá naquela cruz. Você tem tanto valor por mim a ponto de eu sangrar por você. Como você é amado por Deus. Como você é amada por Deus. Você não está esquecido, você não está abandonado, você não está nada disso. Deus se importa com você nos detalhes. Deus se importa com cada detalhe da sua vida. Ele se importa com a tua vida sentimental. Ele se importa com a tua vida profissional. Ele se importa com a tua saúde física. E Ele está aqui para te alertar. Cuidado com o que você faz com você mesmo. Cuidado com os hábitos prejudiciais que você comete com você. Porque se você se cuida, se você se ama, você vai gerar vida em você. E Deus está aqui falando isso para você hoje, através do instrumento dele. Se cuida. Se proteja. Cuida de você, tenha compaixão de você. Não fique lá ouvindo o passado. Não fique com hábitos prejudiciais. Rompa com tudo isso. Deus quer te proporcionar vida. Deus quer te gerar vida. Sabe, eu estou fazendo um seminário teológico e ontem na aula eu escutei algo muito interessante que eu quero até compartilhar aqui com você. Tem uma passagem na Bíblia, né, na nossa tradução, que diz que Deus ele tem prazer na morte dos seus santos. Só que se você for nos originais, está escrito que tão doloroso para Deus é a morte dos seus santos. Não é que ele tenha prazer na morte de uma pessoa que morreu justa, santa, mas ele tem dor em ter visto aquela pessoa morrendo. Por mais que cada um tenha o seu momento de morrer. Mas o que isso quer dizer? Que aquela pessoa justa,
que Deus sente dor, que é doloroso para ele vê-la morrendo, ele entende que aquela pessoa poderia estar produzindo mais frutos, porque era uma pessoa boa, porque era uma pessoa que estava somando aqui na terra, mas era hora de ir para ele, porque todos nós vamos passar por essa hora. E o que eu quero falar para você com isso que me veio aqui ao coração agora é: seja uma pessoa que Deus tenha dor na sua partida, que seja para ele doloroso ver você saindo dessa terra. Tenha frutos de abundância, mas esses frutos de abundância, eles vão começar em você. E eles vão começar nas mínimas coisas. Quando você rompe com o seu passado, por exemplo. Quando você rompe com hábitos prejudiciais. Quando você deixa de cometer coisas que estavam te levando a um caminho de maldição, de perdição, de destruição, um caminho de morte. Morte espiritual, morte física. Comece a cuidar de você na mente, no físico, no espírito. Porque aí você vai ser uma pessoa geradora de frutos. Você vai ter raízes profundas. E no dia da sua partida, Deus ele vai se sentir consternado. Deus vai ficar sentindo dor. Porque você poderia estar aqui produzindo mais, mas era sua hora de estar com Ele. E Ele entende isso. Seja essa pessoa que se ama, que se cuida, que se valoriza, que tenha posicionamento para falar: chega, não quero mais. Lá em Gênesis, no capítulo 19, 26, diz que quando Sodoma e Gomorra estava sendo destruída, né, Ló, a família de Ló, eles tiveram a oportunidade de sair dali. Mas a Bíblia relata que a mulher de Ló, ela olhou para trás. Porque eles não podiam olhar para trás, era para seguir adiante. Mas a mulher de Ló, ela olha para trás. E nisso ela vira estátua de sal e morre. E o que você aprende com isso? O que eu aprendi e quero passar para você? Que quem olha para trás, quem fica preso no passado, morre e some da história. Porque nunca mais se ouviu falar da mulher de Ló. Nenhum nome ela ganhou. Ela simplesmente cometeu a desobediência, decidiu olhar para trás, ficou presa no passado e sumiu da história. Morreu. Então não se permita matar a tua história. Não se permita viver presa a um passado, a virar estátua de sal na tua própria existência, na tua própria caminhada. Porque quem olha para trás fica preso no passado e morre, some da história. E Deus, ele tem coisas extraordinárias para você. Deus tem coisas abundantes para você. Ele quer te proporcionar vida. E só vai gerar vida, só vai ganhar vida quem se permite a caminhar, a olhar para frente, a andar com Cristo. Por mais que o cenário esteja improvável, por mais que esteja doendo, por mais que esteja ferido, olha para frente, caminhe, porque essa sempre será a melhor decisão de um ser humano. Rompa com o passado. Você não quer virar estátua de sal. Você não quer sumir da história. Ao contrário, nessa história, você tem que ser o protagonista. Nessa história, você tem que ser a pessoa principal, porque a vida é tua, a história é tua. Junto de Deus, governe a tua vida. Junto de Deus, toma as rédeas da sua vida. E por que eu falo junto de Deus? Porque não é você sozinho e porque não é Deus sozinho. Essa história de, Deus está governando a minha vida e você está aonde? Porque Deus faz o que cabe a Ele fazer, mas o que cabe a você fazer, é você que tem que fazer. Posicionamentos, decisões, escolhas. Deus não vai fazer por você. Você vai ter que fazer.
E aí você fala, mas eu tenho medo de tomar uma decisão errada. Aí você vai consultar a Deus. Por isso que é governar a sua vida junto de Deus. Porque você precisa governar junto com Ele. Você precisa... Perdão. Você precisa tomar decisões juntos de Deus. Você precisa tomar as rédeas da sua vida com Deus te auxiliando. Não sozinha. E não com a mentalidade equivocada de que Deus vai governar tudo para você, porque isso é terceirizar responsabilidade. Quando você fala que Deus está decidindo algo para você, que Deus está no controle disso para você, que Deus vai fazer por você, você está terceirizando para Ele a sua responsabilidade de vida. E aí você vai continuar ali, tomando suas decisões e achando que é Deus que está tomando por você, porque você não está consultando a Deus. E quando a sua decisão errada, quando a sua decisão, né, ela der errado, você vai responsabilizar Deus. Você vai falar para Ele que foi Ele. Você colocou o governo na mão dele. Só que tem a parte dele e tem a sua parte. Então governe a sua vida junto de Deus. Tome decisões e posicionamentos que vão te levar a uma vida de abundância, a uma vida de realizações, porque quem vive frustrado vive adoecido emocionalmente. A grande parte de adoecimentos emocionais, como depressão, ansiedade, estresses, transtornos mentais, está condicionado a uma vida de frustração, a uma vida de decisões erradas, equivocadas. Então governe com Deus a sua vida, porque Ele tem para você o que está lá em Isaías 43, no versículo 18 e 19, que diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ele quer fazer milagres na sua vida. Ele quer fazer extraordinários. Deserto. Ele vai abrir no deserto caminho e riachos no ermo, no meio do nada. Isso está falando de milagres. Isso está falando de plenitude. Isso está falando de abundância de vida, de uma vida frutífera. Mas você só vai viver isso quando fizer o que está escrito logo aqui no início. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Olha a pergunta. Vocês não percebem? Essa pergunta nos leva a refletir que estamos distraídos. Quando estamos presos no passado, estamos distraídos ao ponto de não perceber a movimentação de Deus na nossa vida. Quando estamos presos no passado, não percebemos que Deus está trazendo coisas novas e perdemos oportunidades extraordinárias, oportunidades incríveis que estão lá batendo na nossa porta. Porque está aprisionado ao passado. Tira as vozes da distração da sua mente. Tira pensamentos condicionados a um passado, passou, ficou, é daqui para frente. Deus quer abrir caminhos no deserto, rios no ermos. Basta você estar atento a isso. Basta você criar uma nova mentalidade, uma nova consciência para viver essas coisas que já estão chegando, que já estão ali batendo na sua porta. E por muitas vezes estamos vendados, ouvidos entupidos, com tampões, e não enxergamos, não ouvimos Deus se aproximando, Deus falando, a novidade dele, o novo dele chegando até a gente. Ah, gente, rompa com o passado, rompa com aquilo que te fizeram, rompa com aquilo que você viveu, rompa com aquelas vozes, rompa com aqueles sentimentos oriundos
dessas lembranças terríveis, rompa. E eu quero te falar algumas coisas pra gente terminar aqui a live. Primeiro, você não é definido pelo seu passado. Você não é o teu fracasso. Você não é o teu erro. Você não é aquela coisa mal acabada lá de trás. Você não é nada disso. Você não é definido pelo que te aconteceu lá atrás. Você é quem você decide se tornar. Porque está escrito lá em Provérbios, assim como o homem pensa, assim ele é. Então não pense que você é aquele passado mal sucedido. Não pense que você é aquele fracasso. Pense que você é uma pessoa incrível, que você é uma pessoa perdoada, que você é uma pessoa de valor. E entenda, quem muito é perdoado, muito ama. Se perdoe, porque Deus já te perdoou. Não deixe o passado limitar o seu futuro. Porque essa é a função do passado. Limitar o teu futuro ao ponto de você ficar adoecido emocionalmente, frustrado. Não limite teu futuro por causa do passado. Você merece ir além. Você merece viver coisas novas. Você merece experimentar o que Deus tem para sua vida. Você merece viver o agora. Abra o coração para viver o novo de Deus. Você só vai viver coisas novas quando você abrir o teu coração para essas coisas novas adentrarem em você. Viva o novo de Deus. E o novo ele só chega quando a gente tira as vestes do velho. Não tem como você botar uma roupa nova vestida do velho. É necessário você tirar o velho para vestir o novo. E para você viver o novo de Deus, você precisa dar tchau pro teu passado. Porque o teu passado é uma roupa velha que não te cabe mais, não te serve mais. Então, descarta, joga no lixo e viva o novo. Agora, para você superar o teu passado e a gente finalizar essa live, não julgue os acontecimentos, não julgue nada lá do passado, simplesmente perdoe teu passado e siga. Ah, mas eu fiz isso. Ah, mas eu não devia ter feito aquilo. Aprendeu com o teu passado? Pronto. Essa é a única coisa que você tem que fazer. E siga. Vá adiante. Então não julgue os acontecimentos do passado. Não julgue a família que você nasceu. Não julgue a dificuldade financeira que você passou. Não julgue aquele erro que você cometeu. Apenas aprenda com o teu passado e vá adiante. Prossiga. 2. Não queira reviver o que já não existe. Ei, é passado, não existe mais, ficou pra lá. Vai querer ficar revivendo aquilo dali por quê? Isso é ruminar. Isso é ficar rememorando. E aí você fica ressentindo. E o que é ressentir? Ressentir é sentir e sentir e sentir de novo aquele mal que te fizeram, aquela emoção, aquele sentimento que você teve lá naquele momento. Aí você fica ressentindo aquilo dali e não se liberta, porque tá aprisionada. 3. Perdoe. Perdoe a você mesmo pelos erros que você cometeu lá atrás, pelas decisões equivocadas que você tomou, mas você hoje não é mais a mesma pessoa de lá de trás. E perdoe. Perdoe aquelas pessoas que cometeram um delito contra você, que cometeram um mal contra você, que cometeram algo que te feriu, que te machucou. Perdoe. Assim você vai estar se libertando. Você vai estar rompendo com as amarras, com as algemas que estão te aprisionando. Você vai estar desencarcerando a tua mente e se permitindo entrar novas mentalidades em você, nova consciência para viver o novo. 4. É a aceitação.
Aceite. Aceite aquilo que te aconteceu. Aceita, me aconteceu. Tem uma frase que vai dizer, não importa o que te aconteceu, importa o que você decide fazer com o que te aconteceu. Então aceita o que te aconteceu e crie a melhor estratégia possível para você fazer algo com aquilo que te aconteceu. Poxa, eu fui traída. Eu não aceito isso. Não aceita é porque não perdoou. Aí vai ficar aí dentro de você desenvolvendo sentimentos de vingança, de amargura, de comparação, de desejo de mal pelo outro. Aceita que foi traída. Pronto, fui traída. Agora, o que você aprende com isso? Que o mal que eu não quero pra mim, eu não quero pro outro. Que eu não devo colocar na outra pessoa a responsabilidade da minha felicidade. Eu devo amar. Mas eu não devo terceirizar a minha felicidade. O que você faz com aquilo que te aconteceu é o que importa. E por último, se permita viver o novo de Deus. Quando você se permite viver o novo de Deus, você está pronto para seguir adiante. Quando você se permite viver o novo de Deus, é porque você já rompeu com o passado. É porque você já está pronta para viver e tomar posse do extraordinário, de coisas abundantes que Deus tem para você. Então, dessa forma, você supera o teu passado, você rompe com ele e você segue adiante. Agora, uma coisa que eu quero deixar clara aqui para você. Em nenhum momento eu falei para você esquecer o teu passado, porque eu estaria sendo completamente irresponsável de falar isso para você. Porque é impossível esquecer um passado. Então, passado não se esquece. Passado se supera. Então, supere o teu passado. Supere o que te aconteceu lá. Supere as tuas decisões de lá. Supere o que aconteceu, o que te fizeram lá. Esquecer você não vai esquecer. Porque não tem como passar uma borracha e apagar o passado. Aquela página está preenchida. O livro está editado, está rodado. Mas você pode superar. Porque você pode escrever novas páginas para esse livro. Aquelas páginas vão estar lá. Mas as novas páginas agora é o que importa. Então, não tenha responsabilidade com o teu passado. Tenha responsabilidade com o teu futuro. Porque é disso que depende a sua vida. Do teu futuro. As tuas decisões de hoje vão te levar a um futuro. E aí, que futuro é esse que você quer viver? Um futuro de bênçãos? Um futuro de realizações? Ou um futuro de fracasso? Porque de qualquer forma, enquanto você estiver vivo, o futuro vai chegar. Só que o que você decide hoje está construindo o teu amanhã. Então hoje decida romper com o teu passado. Tomar posse do que Deus tem para você. Ser uma pessoa curada emocionalmente, superada, trabalhada, transformada e viver o extraordinário de Deus. Só assim você vai viver coisas que vão te deixar realizada como pessoa, como mulher, como homem. Só dessa forma você vai conseguir viver os planos e projetos que Deus tem para você. Rompa com o passado. Não vire estátua de sal. Não suma da sua própria história. Rompa com o passado. É isso que Deus está falando para você hoje. E é essa a proposta da nossa live. E aqui eu encerro a nossa série Crescimento. E aí, semana que vem, nós vamos iniciar uma nova série